Vamos lá, pessoal. Mais um tutorial aqui. Uma coisa bem interessante que eu quero explicar para vocês. Quero mostrar aqui para vocês como funciona o gráfico de burn down lá do ClickUp. Em outro momento eu vou ensinar como configurá-lo e como você pode trazer ele para a sua realidade de uma forma mais profunda. O vídeo hoje vai ser mais superficial para você que já tem alguma noção básica de como usa, mas você ainda não entende muito bem como analisá-lo, ok? Para você montar esse gráfico, eu vou dar um direcionamento bem básico aqui. Basicamente, você vai dentro da parte de painéis, lá no ClickUp, lá no canto superior esquerdo, na tela inicial, e você vai em uma parte chamada painéis. E aí, dentro desses painéis, você vai, você vai escolher a opção de construir um novo gráfico, um novo dashboard, e dentro desse dashboard existem alguns gráficos pré-determinados para o sprint. Já tem um lá do burn down, ok? Então, vamos lá, eu quero mostrar aqui para vocês, esse é um burn down real, eu omiti aqui algumas informações sensíveis, mas o que eu quero explicar aqui para vocês? Algumas análises que eu consegui fazer a partir desse burn down. Então, explicando para vocês aqui, tem um sumário. Essa linha verde aqui é do esforço total, então aqui é o escopo total que eu tenho. Esse escopo ele foi aumentando porque a gente foi descobrindo novas questões. E aí eu vou explicar para vocês algumas análises que eu fiz a partir disso. Eu tenho aqui a diretriz, que é a linha guia, a minha linha guia padrão. Essa aqui é um final de semana, tá? Sprint de 2 semanas. Essa parte cinza aqui é o final de semana, por isso que a linha fica reta. Então a minha linha guia é essa daqui, contando com o final de semana aqui no meio. Eu tenho o que é concluído diariamente, que são essas barrinhas roxas, e os dias não úteis, que são aqui o que eu acabei de explicar. Então vamos lá. O que a gente pode analisar e como é que a gente pode entender melhor aqui esse gráfico de burn down do ClickUp? A primeira informação que a gente tem aqui em cima é o nosso esforço total. A gente já pode ver aqui que logo de cara eu tive um acréscimo dentro do meu esforço total de 48%. Então, eu tive, meu sprint começou aqui, vocês podem ver o meu escopo, ele estava em 132 pontos. E eu fui descobrindo novos pontos que foram adicionados, um novo escopo que foi adicionado, e a gente teve um acréscimo de escopo, ok? Já vou explicar um pouquinho sobre as soluções e as medidas que a gente pode entender com isso, ok? Segunda informação importante é quanto eu tive concluído, tá? Um detalhe aqui, aqui eu não tive 95% concluído. Eu tive 95% concluído do que foi planejado. Então, dos 135 pontos. Ok? 135, 132, não tenho certeza agora. Mas eu concluí a quantidade de esforço que eu já havia planejado. Então, o escopo, o percentual do escopo que eu adicionei a mais, eu não realizei a conclusão dele, ok? Eu não consegui realizar a conclusão dele. Então, aqui dentro tiveram itens que eu planejei e que foram deixados de lado, e também tiveram itens do escopo que eu incluí no meio e também não foram concluídos, ok? E aqui eu tenho o meu esforço restante. Então ficaram faltando aqui os 54 pontos. Ok? Então vamos lá. Como é que. E como é que eu vejo isso aqui na prática? Como é que eu entendo aqui na prática? Alguns problemas que eu já consigo visualizar aqui nesse burn down é o seguinte: a gente teve aqui uma linha de entrega muito linear nos primeiros 4 dias, e no quinto dia a gente teve um pico de entregas. Então a gente teve uma aproximação aqui dentro da linha guia. O que isso mostra? Que as atividades não estavam fracionadas da forma correta. Então a gente tinha as atividades não estavam com um dia ou menos. Isso mostra uma dificuldade dentro da visualização das atividades que eu tenho no meu dia a dia. Então eu estava com atividades muito grandes. E aí a solução para eu deixar isso aqui mais próximo, com antecedência, e eu tenho uma visão mais clara disso logo no início da sprint e não no quinto dia, é eu fracionar as atividades em partes menores. Então, se eu tivesse fracionado com a equipe, se eu tivesse afinado mais essas atividades, a gente teria um resultado mais próximo da linha guia. Então, esse aqui já foi o primeiro insight que eu trouxe para a equipe e que a gente já começou a implementar. Atividades
com um dimensionamento mais curto, com um dia ou menos, ok? Então, esse é o primeiro ponto, para não gerar esse desabamento aqui. E aí, o que acontece? Por que esse desabamento aqui é ruim? Porque a partir do segundo dia do sprint, a partir do segundo dia do sprint, eu já conseguiria entender, se as atividades estivessem fracionadas da forma correta, eu já conseguiria entender um pouco mais como é que está a velocidade da equipe. Então, no terceiro dia, eu já conseguiria fazer ajustes, caso necessário. Impedimento, remoção de impedimentos, ajustes no escopo. Aqui no terceiro dia eu já conseguiria ter essa visão. Mas eu só tive essa visão no quinto dia, do que efetivamente a equipe entregou ao longo dessa semana. Então, você já tem essa visão na sexta-feira e acaba que você perde aqui 2 dias de decisões que você poderia ter tomado antes. Então, essa aqui é a primeira análise, ok? E não por coincidência, a gente teve também um acréscimo de escopo. Então, deixa eu pegar aqui o verde. Esse acréscimo de escopo aqui, é muito normal as equipes terem ele, ok? Mas, obviamente, ele não pode atrapalhar o desenvolvimento da sua meta, do seu objetivo. E, geralmente, em 99% dos casos, esse acréscimo de escopo vai estar atrelado a um mau planejamento e ele vai estar atrapalhando o objetivo do teu sprint. Então, isso aqui mostra, junto desse problema aqui do fracionamento das atividades, do refinamento das atividades, que é mais um indicador de que as atividades não foram refinadas da forma correta. Por quê? Quando os desenvolvedores começaram a desenvolver as atividades, a gente percebeu o escopo aumentando. Então, quando o escopo foi aumentando, porque as atividades não estavam refinadas, a gente teve aqui esse aumento, ok? Então, esses aqui foram 2 insights muito valiosos que eu já comecei a fazer alguns ajustes aqui com a equipe para a gente resolver essas questões. Mas a gente tem 2 problemas visualizados aqui dentro dessa primeira parte do gráfico. Aqui é a mesma coisa, a gente tem algo mais linear, certo? A gente tem uma entrega maior na segunda-feira, algo bem linear, e na quinta-feira uma entrega maior, e a gente tem aqui um descolamento muito grande do final. Teve uma atividade muito grande, era uma atividade de 34 pontos, que ela não foi finalizada, ela foi finalizada no final de semana, e aí eu não consegui fazer com que ela ficasse constada aqui nesse gráfico do burn down. Então, eu teria uma visão mais ou menos assim, novamente, que seria aqui, uma pequena entrega aqui, e aqui na sexta-feira eu teria uma entrega. Então eu não fiquei tão distante aqui do que eu estava planejando, por causa dessa atividade que foi concluída, mas ela foi concluída no final de semana. Então, mas mesmo assim isso me gerou um prejuízo de visualização. Eu poderia ter tomado decisões no início que me ajudariam a ter um gráfico mais linear, próximo à minha linha guia, ok? Estou trazendo aqui um exemplo real para vocês do burn down de um sprint que foi efetivamente executado e aqui explicando como é que funcionam os principais pontos desse gráfico, ok? Então, esse aqui é o conteúdo da semana e é isso.